Bem-vindos ao Havrut Chats. Hoje a gente vai dar uma olhada na introdução do Mishneh Torah de Maimônides. O foco é um negócio que parece até meio contraditório, né? A transmissão da lei oral. Exato. Como algo que é para ser falado, de boca em boca, acaba precisando tanto da escrita para sobreviver. Pois é. Por onde a gente começa a entender isso? Então, o ponto-chave é a ideia de que Moisés recebeu lá no Sinai 2 leis, não só uma. Tinha a lei escrita, que é a Torá, que a gente lê. Certo. O texto. Isso. E tinha a lei oral, a Torá Shebé pé. Maimônides até cita aquele versículo em Êxodo, sabe? Que fala da Torá e da mitzvah. Ah, sim. Ele sugere que Torá ali é a parte escrita e mitzvah é, na verdade, a explicação oral. Essencial para você conseguir aplicar os mandamentos na prática. Entendi. Sem essa explicação oral, a lei escrita ficaria meio no ar. Incompleta. Exatamente. Muita coisa seria impraticável, difícil de entender como fazer no dia a dia. A ordem inicial, então, foi para Moisés ensinar essa parte oral para os anciãos, para Josué, para o povo todo. Uma transmissão direta, então, de pessoa para pessoa. Isso mesmo, bem pessoal. Moisés ensinou para os 70 anciãos, para o Eleazar, para o Finéias e de um jeito especial para o Josué, que era o sucessor dele, né? E o Josué continuou essa corrente. Continuou. Ele ensinou para os anciãos da época dele e daí foi passando, sabe? Eli, o sumo sacerdote, o profeta Samuel, o rei Davi. Nossa, que linhagem. Passando pelos profetas tipo Aías, Elias, Eliseu, até chegar nos homens da grande assembleia, pessoal importante como Esdras. E depois deles? Aí vieram os Zugotes, que eram os pares de sábios tipo Hilel e Shammai, que lideravam as academias, e depois os Tanaim, que são os mestres da Mishnah, como o famoso Rabi Akiva, uma cadeia sem interrupção por séculos. Impressionante mesmo. Mas olha, confiar só na memória, tanta gente, tanto tempo, e ainda com as dificuldades, perseguição, o povo se espalhando, não bateu um medo disso se perder? Com certeza bateu. E Maimônides descreve justamente esse momento crítico. Foi na época do Rabi Yehuda Hanassi, o Rebbe, lá pelo século II da Era Comum. O que estava acontecendo? Vários fatores, né? O número de alunos estava diminuindo, as dificuldades políticas, perseguições sobre os romanos, que ele chama de o reino da maldade, estavam aumentando muito, e o povo judeu se espalhando cada vez mais. O risco de esquecer partes importantes da lei oral era, assim, bem real, palpável. E qual foi a solução encontrada por ele? Foi aí que a coisa mudou. Foi uma adaptação, digamos, necessária. Rabi Yehuda Hanassi tomou uma decisão monumental. Ele compilou a Mishnah. A Mishnah. Pera, ele escreveu a lei oral? Basicamente, sim. Ele reuniu as tradições, as leis, as interpretações que tinham sido passadas e validadas de geração em geração desde Moisés. Foi um esforço enorme para colocar tudo num texto só. Uau! Um texto organizado, conciso, para preservar essa lei oral e deixar ela acessível para todo mundo. Foi ensinada publicamente, copiada, um marco, sem dúvida, uma resposta direta à crise da época. Entendi. A Mishnah virou tipo um código, então. Mas ela sendo tão concisa, isso não acabou gerando mais debate, mais necessidade de explicação? Gerou, claro que gerou. A própria concisão dela pedia mais análise, mais discussão. E foi isso que levou ao desenvolvimento do quê? Do Talmud? Ah, o Talmud. Principalmente o Talmud babilônico, que foi compilado mais tarde por Ravashi e Ravina. Ele se tornou a grande referência, até pela força das academias lá na Babilônia. Tem o Jerusalemitano também, claro. E o Talmud faz o quê, exatamente? Ele esmiuça a Mishnah. Analisa, debate, explica, registra discussões dos sábios, decretos novos, essa expansão gigantesca em cima da Mishnah. Maimônides até destaca que o Talmud babilônico se tornou meio que obrigatório para todo Israel. Que processo incrível de construção e preservação. Olha, para quem está curtindo essa nossa conversa e quer se aprofundar mais, fica a dica. Os nossos canais do YouTube, Telegram e WhatsApp estão com os links aí na descrição. E também o link para o nosso Instagram, o Havrut Chats. Boa, porque a história não para aí, né? Depois que o Talmud foi concluído, a dispersão do povo judeu ficou ainda mais maior. Mais difícil ainda de manter todo mundo na mesma página, imagino. Exatamente. As comunidades ficaram mais isoladas. Estudar naquelas grandes academias centralizadas ficou complicado para muita gente. Aí surgem os Geonim. Geonim. Quem eram eles?
Eram os líderes das academias depois do Talmud, principalmente na Babilônia. A grande função deles era explicar as partes difíceis do Talmud, que está escrito numa mistura de aramaico, hebraico, outras línguas, e responder milhares de perguntas, as famosas responsa, que chegavam de comunidades judaicas do mundo todo. Certo. Então já tínhamos a Torá escrita, a Mishnah, o Talmud, as explicações dos Guionim. Chegamos finalmente em Maimônides, lá no século XII, porque ele ainda sentiu que precisava escrever o Mishneh Torah. Qual era o problema agora? Maimônides olhou para o cenário da época dele e percebeu que, de novo, o acesso à lei prática estava complicado, mesmo com tudo isso que você falou. Mas por quê? Excesso de informação? Em parte, sim. O volume do Talmud, a complexidade da linguagem, a quantidade enorme de escritos dos Guionim, para entender tudo isso e saber qual era a lei final, a decisão prática, precisava de uma erudição que, bom, nem todo mundo tinha tempo ou condição de alcançar. Entendi. Ele descreve a época dele como tempos de calamidades excessivas, de sabedoria diminuída. Então, a resposta dele foi o Mishneh Torah. A ideia era ambiciosa, reunir toda a lei oral. Toda. Desde Moisés. Sim, o que veio de Moisés, o que está na Mishnah, no Talmud, nos Midrashim, as decisões finais dos Geonim, tudo junto. Só que de uma forma clara, organizada por assunto e no hebraico que fosse mais acessível na época dele. Mishneh Torah. O nome quer dizer, tipo, repetição da Torá ou segunda Torá, algo assim? Exatamente essa a intenção. Que a pessoa pudesse ler a Torá escrita, a Bíblia, e depois pegar o Mishneh Torah para saber toda a lei oral aplicável àquilo. Sem precisar consultar dezenas de outros livros para saber o que fazer na prática, sabe? Uma obra para dar conclusão, então? Organizar e facilitar o acesso à lei. Isso. Destilar séculos de discussão e apresentar a conclusão legal de forma direta e organizada por temas. Olhando para trás, então, parece que tem um padrão, né? A tradição começa oral, aí vem uma crise, perseguição, dispersão, ou a própria complexidade do material acumulado. Exato. E a solução é recorrer à escrita organizada para garantir que essa tradição não se perca e continue clara para as próximas gerações. É fascinante ver essa dinâmica. A Mishnah, o Talmud, o próprio Mishneh Torah são respostas escritas para preservar a essência da oralidade. Exato. Cada um, a seu modo, foi uma resposta a uma crise específica, um esforço para garantir a continuidade e a clareza da tradição oral original diante dos desafios do tempo. Maimônides viu a crise do tempo dele e propôs essa solução, assim, bem abrangente. E para a gente fechar, fica uma coisa para pensar. Maimônides começa a obra dele listando nome por nome umas 40 gerações de mestres, desde Moisés até o Rav Ashi, que compilou o Talmud. Como será que essa visão, essa consciência de uma corrente humana ininterrupta de conhecimento passado de pessoa para pessoa por séculos, afeta o jeito como a gente encara o valor da tradição e a autoridade desse conhecimento hoje?